E, Thiago, assim, é um fato. E até para você que tá ouvindo aí também, não pode escrever isso. O brasileiro é o maior marqueteiro do mundo. Fato. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Antes de eu apresentar os nossos convidados, quero dar um recado para você, que já é fã do Pod, segue a gente aqui no YouTube, segue no Spotify, onde for. Cara, se você quer entender um pouco mais do que a gente faz dentro do programa Partners, deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, acho que é onde tem mais conteúdo nosso, também tem no LinkedIn, no Instagram, é Partners Adventures, e também se você quiser saber pelo site, é partnersadventures.com. Se eu não errei, o Gui vai cortar com certeza essa entrada e depois vai pedir para eu gravar de novo. Mas acredito que não. Acertei, né, Gui? Então eu tô dentro. Feito o recado, vamos lá que eu vou apresentar essa galera aqui. Na verdade, eu não vou apresentar vocês. Eu vou deixar que o povo conheça vocês. Então, galera, brincadeira à parte, sejam bem-vindos ao Pod. Tô com a galera da Boomer. Galera, se apresenta para nossa audiência do Pod. Show, show. Bom, eu sou o Pedro Paulo, um dos fundadores da Boomer aí. Pedro Paulo, quem me chama é minha mãe, minha irmã, cara. Todo mundo me chama de PP muito por facilidade. Fácil. Então, fato. Engenheiro de formação, por mais que pareça meio controverso, então pode contar um pouco da nossa história aqui, você vai... Eu não tivesse que arriscar uma profissão sua, não, eu não teria falado que você seria assim, engenheiro, não. Minha mãe, quando ela ficou sabendo da notícia que eu ia largar a carreira de engenharia e começar no marketing, foi um caos lá em casa. Explicar mais um pouco essa história mais pra frente. Boa. Mas esse aí... Tá pego aqui. Um dos fundadores da Boomer, hoje assumindo aí a parte comercial e financeira, então toda a estratégia aí comercial, é quem põe cliente pra dentro da casa, né, pra dor de cabeça do Cauê, mas é isso aí. Cauê, a operação isso. Ama, né? Exatamente. E quando ele entra, é um tapete vermelho que é estendido. Aplausos, todo mundo achando bom. Vai, obrigado você ter trazido, sei lá, esse transtorno pra dentro, brincadeira à parte. Né? Exatamente. Bora. Seja bem-vindo, Cauê. Valeu. Cauê também, fundador da Boomer, toco a área de operações. Engraçado, quando eu estava lendo um texto, né? Ontem foi o dia do empreendedor, não sei quando que o pessoal vai tá vendo aqui, mas hoje, né? Hoje é 6? Hoje é 6 de outubro. A gente gosta de datar, 6 de outubro. 6 de outubro. Mundialmente conhecido como divisor de águas do podcast da Boomer. Eu tenho que explicar isso. Exatamente. Eu tava vendo um texto ontem que diz que empreender é você chorar e sorrir pelo mesmo motivo, né? Exatamente. É muito dessa luta operações comercial. Mas massa, um prazer estar aqui. Cara, sabe, você falou isso, Cauê, e eu já vou puxar uma aqui e a gente vai falar, óbvio, entrar em toda a jornada de vocês. Mas teve uma coisa que eu me lembrei muito que eu falava lá no início do Partners, né? E era uma provocação para as agências. Se entrassem unanimidade, todo mundo tá lá dentro, inclusive que é o sonho da Boomer, foi o sonho da Avelar, é o sonho da Adventures e tal. Cara, eu quero um cliente de 100k, eu quero faturar 1 milhão. Eu quero tudo isso, tudo eu quero. É o sonho de princesa, né? É o sonho de princesa. Cara, não poderia ter definido melhor. O sonho de princesa. E aí a minha pergunta era sempre assim, você quer um cliente de 100 mil? Quero. Se eu colocar um contrato agora e falar pra você, é 100 mil de recorrência, você vai ficar feliz? Vou. Vai assinar? Vai. E o que você vai fazer no dia seguinte? Exatamente, a assinatura não garante. Assinei, pulei, tô feliz. Tô feliz, eu estou rindo por esta via. E agora? O que eu faço? Eu falei, é por isso que você precisa do programa. Porque eu vou te ensinar a entregar resultado para um cliente de 100 mil de recorrência. E assim, quando vai olhar no mercado é o que mais tem, né? Putz, pega seu contrato de 50, de 100, de 150 mil. Caraca, eu te ensino a fazer isso. Beleza. É relativo, é treinável. Então você, vai ter ali um pitch bom, vai ter ali um rapport bom com um cliente, ter ali uma estratégia de ABM, alguma coisa parecida. Beleza, conseguiu. Mas e aí? Te vira campeão. 2 tapinhas nas costas, agora vai, né? A magia de fato. Eu te levo até aqui, agora daí é com você. Então, a magia ela acontece depois da barreira comercial, né? Onde acontece ali, de fato, os bastidores, enfim. É onde mata um leão por dia. Todo o jogo. E empreender. A gente fala que empreender no Brasil é difícil. A gente sabe que é difícil. Não é para amadores. Não é para amadores. Mas a gente também gosta de complicar a parada. Eu já venho falando, não sei se vocês acompanharam tal, dos últimos episódios para cá, eu ando obcecado por princípios e fundamentos. Sou obcecado por isso. E para mim está regindo toda a forma como eu conduzo e penso Partners,
sempre baseado em pilares de princípios e fundamentos. Porque um dia eu estava em uma dos masterminds, a gente estava conversando, e ele levantou assim, pô, o que vai sobreviver? O que estava antes fazendo sucesso, está fazendo sentido, e hoje não está mais, ou algo que sempre fez, enfim, ficou essa discussão, esse ping-pong lá dentro. E a gente chegou num ponto de que, cara, o que todo mundo diz hoje que é a inovação, a tal da inovação, e você busca a tal da inovação, é só a embalagem, porque o conteúdo continua sendo princípios. É você atender bem, é você gerar valor antes de você pedir, é você ter uma margem boa para trabalhar, é você contratar pessoas competentes, cara, é você demitir o que é tóxico, é você não descuidar do teu marketing. Exatamente. Isso funciona hoje em 22 e funciona em 84 e vai funcionar em 52. Sempre foi assim, sempre vai ser. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então, cada vez mais eu falo sobre fundamentos. E eu vejo hoje a gente muito atrás de hack. Cara, quero hack, quero a sacadinha. Qual que é a sacadinha? Não, o fulano ele descobriu alguma coisa que eu não descobri. E de verdade, eu bato aqui na mesa assim com vontade. Cara, tudo que você precisa, você tá aqui, tá escutando a gente, escutando sempre. Cara, tudo que você precisa para chegar onde você quer, você já sabe. Exatamente. O que falta é colocar em prática na ordem certa. É só isso que falta. Já diziam os sábios do Partners, né? Não tem hack, é hard work. É hard work. Cara, não, sai logo. Gente, o time eu tenho orgulho cada vez mais. Eles vieram aqui no mês passado e fizeram todo um print e tal, bateram fotos aqui do escritório. Eles editaram o escritório inteiro. Então o escritório inteiro, quando você vai fazer videoconferência com os caras, já tá lá. Cara, a hora que eu olhei aqui, ele fez, vocês estão de brincadeira comigo. Uma coisa tão simples, mas um valor agregado tão alto, que eu fiquei imaginando. Uma vez eu fiz eu tô contador de histórias hoje, mas uma vez eu fiz uma call com um dos partners, e ele fala tanto de crescer, de mas assim, tinha uma coisa na call que me incomodava. Eu tava fazendo a videoconferência com ele, e no fundo, eu vi os banheiros da agência. E eu pensava assim, cara, fala ou não fala? No final eu falei, porque na teoria, você fala assim, pô, você não cresce porque você faz videoconferência e mostra o banheiro da sua agência? Na teoria, se eu colocar na coluna do Excel, não. Se eu colocar na análise de dados, não. Mas na real, a energia que passa dali, porra. Total. Até uma história muito legal, que na verdade não é uma história, né? Pô, a gente aprendeu, foi até no PXPE, no evento que a gente foi, e tem uma frase muito marcante que, se eu não me engano, foi o Ricardinho que falou, que, cara, isso mudou toda a estrutura comercial lá na Boomer, e eu cheguei na galera e falei assim, porra, sensacional, esse insight, né? Aquela pílulazinha que, porra, pode mudar uma frase. Jogo. E ele provocou a gente, ele pegou e falou, qual foi a última vez que você mudou o cenário onde você tá por conta de um cliente que você quer trazer? E, cara, parece ser coisa simples, mas, cara, uma boa iluminação, um bom fundo, uma boa postura, um bom gesto, ainda mais quando a gente tá falando que, cara, 95% das nossas prospecções, nossos processos comerciais são online. Então, cara, você ter o zelo de, pô, ter uma qualidade boa de microfone, não ter ruído, ter uma conexão boa, cara, faz a diferença. Até ele dá o exemplo, né, de quando, eu não lembro qual cliente que foi, que, cara, pegou um auditório e montou uma praia pra pegar a Havaianas, um contrato da Havaianas. E, cara, genial, porque, porra, gastou, sei lá, 50, 60 mil pra montar o cenário, pra pegar uma recorrência, uma LTV aí de 1 milhão, cara. Então, assim, porra, fecha a conta, né, gente? Exatamente. E eu acho que você não precisa começar perfeito neste nível, mas isso que o Ricardo está trazendo é um conceito, de novo, é um fundamento, porque empresa grande só compra de empresa grande. Exatamente. Pessoas que só se conectam com pessoas pelo qual ela sente familiaridade. Então, pô, uma empresa grande, ela não vai se sentir confiável em comprar de uma agência pequena. Ela vai comprar de uma agência grande. Mas, pô, Thiago, então quer dizer que eu nunca vou conseguir? Não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa estar grande, você precisa ser grande. Exato. E ser grande é não fazer economia porca, é pensar grande, é ter metas ousadas, é querer crescer. Thiago, eu quero ser uma agência boutique. Tá errado? Não está errado. Mas saiba que se você quer ter uma agência boutique, provavelmente você vai ter que pagar impostos. E eu não estou falando de tributação, mas você vai ter que pagar impostos de uma agência pequena. O que é isso? Cara, rotatividade de equipe,
cultura quebrada. Pô, por quê? Porque de verdade as empresas, hoje, os talentos, o mercado está tão aquecido, eles querem ficar num lugar onde eles sintam que eles têm chances altas de crescer. Total. Como é que você vai crescer uma empresa boutique? Ele vai ficar no teu lugar. Não tem o quê? Então crescer, se você quer ter uma cultura forte, não é um ponto de escolha. Você, sim, é uma regra. Tu vai ter que crescer. Total. Então, acho que esse é o ponto. Você está falando, abre a mente, porque assim, pô, o nosso primeiro PXPE, por exemplo, nosso primeiro evento, eu não sei se eu já contei isso, mas aconteceu de uma forma o quê? A gente queria voltar, né? Tava pós-pandemia e tudo mais, pô, a gente queria voltar no tempo e vamos tentar trazer de novo o evento presencial, ver se a galera gostaria de se conectar. A gente sentia que o programa precisava disso, que vocês precisavam dessas conexões. E aí a gente soltou e aí, vocês viriam? Beleza. Aí Mera suposição. mera suposição. Tipo assim, tô testando, tô sentindo. Os 3, 4 falaram assim, não, já tá com a passagem comprada. Eu falei, não, peraí. Eu tô vendo se vai fazer sentido fazer. Não, tô com a passagem comprada. Então a gente teve que arrumar um evento em 2 semanas. Foi o melhor que a gente conseguiu fazer. E ali a gente sentiu, uau, beleza, entramos no game. O próximo não pode ser feito em 2 semanas. Exatamente. Que aí já foi essa segunda edição. Foi a segunda edição. Legal. Quando a gente escolheu, a gente sabia na estratégia, a gente escolheu e falou assim, onde que a gente vai fazer o evento? E aí eu fui muito incisivo com eles. O time com certeza foi muito contra no início, mas a equipe agora aqui que tá fenomenal, consegue até pensar 3, 4 milhas na minha frente. Mas falei, a gente vai fazer o que o mais clichê, o mais sábio é São Paulo. São Paulo tem voo para todo lugar, tudo é mais fácil, tudo mais simples, tá tudo bem. Mas eu queria provocar uma coisa que era um cenário que estava acontecendo muito no Partners antes. Muito. Que era, as agências vinham e dizendo assim, eu não consigo cobrar mais caro. Eu não consigo aumentar meu ticket. Eu não consigo olhar para outro lugar. E uma coisa é você falar, você martela, como elástico, a gente puxa, mas chega uma hora que a gente precisa soltar. E eu sentia que faltava algo. E eu falei, então tá, eu tenho que fazer a pessoa enxergar pelos próprios olhos, pela ótica dela, e ela sinta que ela pode. Como é que a gente faz isso? Como é que você faz? Faz a técnica do queijo. Vou te dar um pedacinho de queijo, tu prova e vê se vai querer. Exatamente. Então, na hora, eu falei, qual que é o hotel mais hypado do Rio de Janeiro? É o Grand Hyatt na Barra da Tijuca. Falei, é lá que a gente vai fazer. Mas lá é caro, mas é caro, é não sei o quê. Eu falei, não, eu quero que a transformação seja no estacionamento. Quando a pessoa entrar ali e ver que ela tá indo para um evento, mas tem gente que tá indo lá curtir um final de semana, que ela queira essa parada também. Porque não tem outro jeito, a conta não vai fechar. Tu vai ter que ganhar dinheiro para fazer isso daí. Você vai ter que prosperar. Então é uma forma... Tem gente que vai falar assim, você é maluco. Mas de um jeito ou de outro, o impacto... Então assim, desde da comida que ia ser servida, cada etapa do evento foi pensado para provocar vocês a crescerem. Provocar vocês a olharem que tipo assim, é gostoso crescer. É bom ter realmente a conta fechar no final do dia. É bom participar de conexões. Ver outras pessoas que estão, às vezes, muito menos inteligentes. Não tem nada de errado, mas ela é muito menos inteligente que você, tendo mais resultado que você. Porque a maioria das travas, a primeira etapa está na gente. Exatamente. A primeira etapa está na gente. Depois daquilo, aquilo que a gente sabe, mas não faz. A gente vai e faz. E depois aquilo que a gente não sabe. E aí a gente vai subindo essa pirâmide e vai levando cada um de vocês. Porque assim, a Adventures ela faz muito disso. Recentemente nós fizemos o lançamento da Adventures X aqui dentro. Chamamos uma série de CMOs aqui dentro, foi um evento fechado, dentro da Adventures, também trouxemos alguns palestrantes e tal, mas um evento mais boutique para convidar o cliente para trocar uma ideia. Quanto custou aquilo? De verdade, pouco. De verdade, pouco. Pela conexão, enfim, as portas que se abrem, né? Exato. E aí, quantos clientes vocês já fizeram? E não digo vocês, eu digo todo mundo que está escutando aqui. Você já convidou
pra ir na sua... Não é, vamos lá tomar um café. Não, é fazer alguma coisa interessante o suficiente que faça o cara numa sexta-noite ou numa quinta-feira à noite não tá com a família ou não tá com os amigos pra estar lá, teoricamente, num evento comercial, num evento empresarial. É assim que você ganha networking, é assim que você cresce e faz relacionamento, é assim que você acessa a tais das contas da Havaiana. Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo, a gente fez isso faz um mês e meio. Eu tava vindo pra cá, o guia de prova, eu tive que descer ali pra conversar com o Edwin, enfim. Esse Game Chain já evoluiu e pra um nível surreal. De verdade, os próximos que vier, quem vem no primeiro, cara, parabéns, legal, você veio pro Adventures X, vai chegar, as próximas vai ser bem melhor. Então, assim, é uma evolução contínua. Então, eu acho assim que concordo plenamente com isso, e são 2 grandes momentos, né? O primeiro é você dar uma puta experiência para um lead, para um prospect ou para um segmento que você quer atuar. E o segundo é fazer um trabalho bem feito. Não adianta você fazer toda uma movimentação, por mais que o investimento seja alto, seja baixo, se quando de fato ali no hands-on, né, fazer a prática, e o Cauê vai saber falar melhor que eu, não entregar o que foi prometido. Isso é uma coisa que a gente sente muito na pele, porque, cara, a gente teve a oportunidade ali logo, 4, 5 meses depois que a gente fundou a Boomer, por conta das entregas, por conta do que a gente estava fazendo, a gente rompeu ali a nossa primeira barreira, né, geográfica, e a gente expandiu nossa operação para Inglaterra muito nisso, assim, a galera de fora viu o que a gente estava fazendo aqui com alguns clientes e falou assim, cara, eu preciso disso, eu quero levar isso pra Europa. E, cara, a gente começou ali, eu posso até abrir aqui, cara, o nosso fee do primeiro cliente lá era tipo 350, 400 reais por mês. Era um DJ que a gente tava fazendo a parte de growth artístico dele. E, cara, por mais que o fee ele era muito pequeno, muitas outras empresas ia falar assim, não, isso aqui não faz sentido. Nossa, xingando aqui já, mas enfim, estamos em casa. Tá tudo bem, tá de casa. Exatamente, assim, isso aqui não faz sentido, não, quero um cliente de 50, de 100, de 10 mil, mas é muito sobre aquilo, né, visão de longo prazo. Tenta ter uma visão sobre os clientes, né, que você tá prospectando, que você tá colocando para dentro de casa, sobre como que esse cliente vai ser daqui 2, 3 anos dentro da sua base. E a gente viu isso dentro desse cliente na Inglaterra e não deu outra, cara. Assim, o crescimento exponencial que a gente começou a ter lá e, assim, sendo bem sincero, a gente nunca rodou um ad de prospecção lá pra fora. A gente nunca fez uma prospecção direta lá pra fora. Foi 100% member get member. E, cara, a gente saiu ali da casinha de um DJ, cara, pegamos ali empresa pequena até, cara, aqui em março, e o Cauê pode falar um pouco melhor, em março a gente rodou um festival em Edimburgo, na Escócia, e vendemos 40 mil ingressos, cara, 30 milhões de pounds de receita para os stakeholders. Então, nossa, cara, assim, bizarro. E quem imaginaria que há 2 anos atrás a gente, se a gente não tivesse acreditado nisso, né, a gente não estaria rodando projetos como esse, né? Exatamente. Colocar o cliente no centro, né? A gente na Boomer, a gente é maníaco pela experiência que o cliente está tendo. Até um PDF que você manda para o cliente num reporte semanal que a gente está fazendo, a gente toma cuidado até com o nome que você colocou no PDF, para não vir aqueles .pptx entre parênteses, o que você mais vê no mercado. Se esse arquivo não é de risco. Exatamente. E, gente, isso que vocês estão trazendo é sobre você plantar e colher. Exatamente. Né? Assim, qual que é o nosso problema? A gente vive numa cultura muito imediatista. O brasileiro, ele é culturalmente imediatista. Não é a geração só. Todo mundo quer já no final de semana resolver a vida dele e se aposentar. E agora se tornou muito possível de acordo com as ferramentas e tecnologia que possibilitam escalabilidade de negócio. Então você vê molecada de 14, 15 anos já com independência financeira por 3 gerações do quarto dele. 1 em 1 milhão. Beleza, mas a partir do momento que um destrava, se torna possível. E isso vai gerando uma ansiedade e um problema muito complexo. Porque se você, que nem vocês estão falando, quantos DJs tem espalhado pela Europa? Que vocês poderiam, todos nós poderíamos atender contas dessas pessoas, pagar um pouco mais para trabalhar, porque depois que
você tem o Brasil, que ele é um país complexo para empreender, igual nós fizemos no Complexo início. é pouco, hein? De verdade não é para amador. Cara, as coisas muito loucas. E é todo desfavorável, né? Ao mesmo tempo, ele se torna todo favorável. Exatamente. Porque você tem 240, sei lá, 230, tá passando o censo, né, nas casas, mas 230 milhões de pessoas aqui dentro. A gente tem um delay com Europa, Estados Unidos e alguns países da Ásia, principalmente China, Japão, aí de uns 10 anos. Eles estão vivendo outra época que a gente ainda não está vivendo. E tem uma diferença cambial muito forte. Exatamente. Que isso se torna extremamente atrativo, você beber de fontes. E assim, isso não para nem quando você está no status quo de estar faturando 100 milhões para isso. Porque é o nosso caso, a gente está faturando 100 milhões. Mas o Rafa aqui, ele já está postando, você já deve ver isso dentro dos stories dele. O Rafa, agora no final do mês, vai ficar em Harvard lá umas 3, 4 semanas. Que? Aprendendo, estudando. Exatamente. Então, tá faturando 100 milhões? Tá faturando 100 milhões, mas a qual preço disso? É uma evolução contínua, não para nunca. Não pode Então, se vo- cruzar os braços, né? Exato. E acomodar. Cara, Exatamente. se você tá aqui hoje, de verdade, não usa os podcasts, não usa os materiais como entretenimento. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma mesa aqui do lado da nossa biblioteca. Ali em cima daquela mesa tem um monte de artigo impresso. São artigos que giram aqui dentro de cases lá fora, de fundos de investimento, de outros fundos multimercado, empresas startups, de tudo quanto é coisa. Ou seja, a fonte onde bebe informação é tão rica, pelo qual eu preciso de 1 ou 2, no máximo 3 insights daquilo e colocar em teste, a coisa decola. Exatamente. E, Thiago, assim, é um fato. E até para você que tá ouvindo aí também, não, pode escrever isso. O brasileiro é o maior marqueteiro do mundo. Fato, assim. Dessa mesma maneira, né, cara, que a gente tem essa operação na Europa, a gente migrou, por mais que Estados Unidos, cara, Instagram, Facebook, enfim, foi fundado lá, né? O discernimento e o fato do brasileiro ele ser generalista ao invés de ser especialista, isso favorece muito, porque a gente consegue dar um suporte muito grande, igual você falou, né? Você tira vários insights, isso são os inputs, né? Sou fãzaço do Murilo Gun, e ele fala muito sobre isso, né? Cara, você precisa acumular inputs para poder gerar ali conexões dos inputs que você tá tendo, né? Para gerar um output. E o brasileiro é uma máquina de gerar output. Porque, cara, o que a gente vê lá fora das pessoas fazendo, de empresas fazendo, e sendo empresas que sabem apertar muito bem, bater muito bem nesse parafuso aqui. Mas, cara, se você der uma régua ou se você der um outro parafuso um pouquinho diferente, ele já, cara, não mexe com isso. Enquanto o brasileiro, ele faz... Ele resolve. Ele resolve, exatamente. Não é nem fazer bem, ele resolve. Ele resolve. É o que você falou, né? O feito é melhor que o perfeito. Exato. O brasileiro vai lá e faz. Sem contar que você colocar uma visão de uma cultura totalmente diferente, trazer para o mercado, onde as pessoas estão muito quadradas, estão muito acostumadas a executar tudo sempre da mesma maneira, você tem um quê a mais. Você executa de uma maneira diferente. Você tem um ócio criativo também do outro lado, né? Não é à toa que tem uma série de programadores sendo recrutados para trabalhar em outros países, para criar ferramentas e ajustar, além, obviamente, de novo, a desvalorização da moeda ser um atrativo para quem está de fora investir aqui dentro. Cara, ao mesmo tempo a criatividade é um fator relevante. Isso, né? O Ricardinho, a gente conversando aqui, eu e ele aqui, acho que ele falou isso. A Adventures poderia ter sido fundada em qualquer lugar no mundo. Ele, por si só, por ser um cara do mundo, Rafa, por ser outro cara do mundo, poderiam estar em qualquer lugar. Porque o Brasil, por causa da qualidade da mão de obra. Unicamente por causa da qualidade. Então, assim, além, obviamente, do massivo e tudo mais, mas, assim, também é muito mais... Existe um bom de você ser o pioneiro, mas existe o fardo de você ser o pioneiro que você precisa abrir o mercado. Isso te gera uma energia, te gasta uma energia primária muito complexa do que você já ir num mercado que é maduro, você entrega tudo aquilo que o mercado exige e provavelmente você vai se posicionar bem. Entre o top 10, pelo menos você vai se posicionar. Então, essa possibilidade de fazer aqui dentro é porque, de verdade,
tem muita criatividade. Exato. Muita criatividade boa. E fora isso que o brasileiro ele é muito conectado, né? Eu tava até fazendo uma pesquisa, lendo um artigo da We Are Social com a HotSuite, que fala, cara, que 77,5% da população brasileira estão em redes sociais. Então consome. Exato. Isso aí, se não me falha a memória, a gente tá atrás de África do Sul e Filipinas. Assim, algo bizarro. E hoje o Brasil, ele é líder em pessoas que procuram uma marca online antes de comprar. Então, se eu não me engano, cara, 97% dos brasileiros, eles pesquisam uma marca antes de comprar dela. Então, aqui mesmo a gente falando de mercado exterior, no Brasil tem muita oportunidade de fazer, assim. E até você comentou um ponto legal, né? Que falar, precisa reinventar. Cara, eu tenho um ditado que eu levo muito comigo, né? Cara, você não precisa reinventar a roda. Cara, pega a roda, lapida e faz ela rodar mais rápido. Ponto. Então, assim, é isso que a gente aplica no nosso dia a dia. Então, até pro nosso time mesmo, a gente, cara, tem uma gestão muito, muito horizontal. A gente não verticaliza a nossa estrutura, porque a gente gosta de ter muita troca com o time. E a gente fala muito isso pra eles, né? Galera, não precisa reinventar, não precisa achar uma coisa que ninguém achou, um público escondido do Facebook, famoso, né, cara? Quantas pessoas ganham dinheiro vendendo isso aí, né? Público escondido do Facebook. Cara, qualifica a audiência, pensa em estratégia simples, o arroz com feijão, né? Estratégia ACF, arroz com feijão básico, faz o básico bem feito, que com certeza você vai colher resultado e com certeza você vai disparar na frente de muita gente, de muitas outras empresas. Total. Cara, hoje é aquilo que a gente começou conversando, né? Trouxe o cliente para casa, e agora? Agora que a magia acontece, é agora que de fato você precisa ter compromisso, precisa ter dedicação e precisa colocar o cliente como centro de todas as suas decisões. Parece até um pouco batido falar isso, mas, cara, não isso executam. Eu não consegui entender. Por que é batido? É porque funciona, cara pálida. Exatamente. Por que você tem dor de cabeça, você toma dipirona? Porque funciona, caceta. Exatamente. Então, assim, faz desse jeito. E acho que a gente tem uma obsessão, eu falei nos últimos aqui, e acho que pra mim, do nosso mercado, principalmente o comercial vai me entender muito bem disso. Eu acho que o nosso grande ponto, assim, ruim do nosso mercado é o tal do funil. Porque agora só se fala no funil. Você faz o funil porque aí você vai cair o topo de funil, aí você faz um conteúdo, aí vai a conversão e tal, você tem tantos leads, tantos daquilo, tanto de mito. Só faz a jossa do funil. Funil funciona, tá? Não sou contra ele, não. Mas eu acho que assim, ele não salva, não. Se você não tiver um fundamento bem feito, e vou te falar outra coisa. O que é melhor e mais barato? Cara, você vender e tentar conseguir um novo cliente através da sua tática mirabólica, o seu público escondido no Facebook, o seu lookalike de um e do outro, do vizinho da paleta mexicana, e tudo isso que você vai fazer, aí chegar no final, convertei 3. Exato. Abordei 30 mil, converti 3. Bom. Ou se de verdade você ir lá e oferecer o próximo passo pro seu cliente hoje, que ele já é seu, ele já conhece o trabalho. Vai lá, senta pra ele, fala assim, cara, o que é o próximo passo aqui? A gente falou sobre isso com o Ricardinho também. Ninguém nunca chegou e falou, cara, o que você precisa de verdade? Quais são as suas metas? O cliente é um CPF, ele não está empreendendo, ou às vezes está, mas ele tem metas, ele tem desejo, ele tem plano de carreira. Esse cara precisa crescer. Cara, o que te falta para crescer hoje na tua empresa? Onde você está olhando? Me falta hoje sentar na cadeira de gerente de projetos. Cara, o que para isso vai te fazer estar lá? Fazer um projeto que gere X mil reais de receita. Vamos fazer isso junto. Exatamente. Vamos trabalhar isso junto. Não, mas o que eu quero fazer? Eu quero te chamar a atenção, eu quero que você fique feliz com isso, para sentar numa videoconferência ou numa sala de reunião comigo, preste atenção comigo 24 horas para você escutar sobre o quanto a minha agência é incrível. Eu tô, desculpa, cagando pro tempo do meu cliente, cara. Olha que absurdo isso. Isso acontece. Acontece muito. Acontece demais. E tá em atitude simples, né? Você falou, tá em atitude simples. Às vezes você tá semanalmente trocando com o seu cliente, você tá apresentando o resultado e você não sabe o que ele quer. Você não parou para perguntar o que você precisa. Quantos filhos ele tem? Exatamente. Quantos filhos ele tem? Quando você tiver acima de 200 clientes, tudo bem você não saber exatamente quantos filhos cada um tem. Tudo bem. Mas, cara, você tem 10, 15. Pelo amor de Deus. Conecta, Pelo amor de Deus.
dá tempo de você jantar com ou almoçar com cada um deles uma vez por mês. Por mês, e sobra tempo. E sobra tempo. Sobra tempo na boa. É criar um relacionamento. Exatamente. E isso, assim, é valioso para uma estrutura de negócio, né? Eu tenho como exemplo muito forte, cara, essas grandes marcas, né? A gente viu, chegou em mim um artigo, eu não lembro muito bem o valor, mas quanto que a Starbucks ela estava disposta a pagar, né, no CAC, cuja aquisição do cliente, quanto que ela estava disposta a pagar para ter um novo cliente, né? E, Thiago, era absurdo. Era assim, se eu não me engano, era na casa de milhares. Por quê? Porque os caras têm uma experiência foda. E aí, quando você compra um produto a primeira vez, você ainda não é cliente. Você é cliente, você experienciou o funil. Você experienciou o funil ali de desejo até a compra. A pessoa ela se torna uma cliente a partir da segunda compra. E o LTV, né, o Lifetime Value dos clientes da Starbucks é bizarro. Então, pra ela, é super tranquilo ir lá e pagar, cara, $1.000 pra ter um pessoa ir lá cliente. comprar um café de, sei lá, $5, mas esse cara vai comprar o café pro resto da vida. E essa ideia que a gente precisa trazer pro nosso negócio. Então, quando a gente começa a falar, né, de evento, cara, dar uma experiência foda ali no processo de aquisição, isso vai ser fundamental e você estreitar isso, saber, cara, pra onde que esse cara quer viajar com a família no final do ano, ajudar esse cara a conseguir bater essa meta para comprar um carro novo. Cara, é isso que vai fazer seu LTV ir para 7, 8, 10 meses, 1 ano, 2 anos e, porra, ter uma puta experiência, né? Você ter ali, não se importar mais com o seu CAC, poder, cara, gastar mais na aquisição do seu cliente, Isso. porque esse cara vai estar a vida com você ali, né? Exato. Uma das métricas que, de verdade, eu praticamente não olho é CAC. Eu praticamente não olho. Não me interessa em nada. Ah, mas quer dizer... Não, prazer. A gente tem hoje um dos melhores negócios aqui da Adventures, por si só, é um dos melhores. Matéria de crescimento, margem, o caramba 4. Tô nem aí pro CAC. Não quer dizer que eu largue de mão disso. Mas não é. Se o CAC disparar, mas as outras métricas, EBITDA, margem, crescimento, Exatamente. principalmente NPS, tá tudo em dia, tudo bem o CAC disparar. Cada vez vai ficar mais caro mesmo. É natural da Normal, né? coisa. Tem mais CPM pessoas tá aí. entrando. Exato, tem cada vez mais. Mas olha que bizarro. Uma das vezes que eu fui para... Estive em Orlando, 2018 isso. Tô falando já há 4 anos atrás. Olha que louco. E você vê a Starbucks mesmo, para mim, é um ponto de referência assim, muito forte. Não acredito que em todas, mas todas, pelo menos que eu fui de Orlando, impecável. Quando você vai ali na Starbucks, você tem no fundo, ali onde tem as paletinhas lá de madeira para mexer o café, açúcar, enfim, canela, tudo aquilo, guardanapo, fica ali naquele canto. E ali tem um balcão também com o cartão com o telefone pessoal do gerente da loja, do responsável da unidade. Então, assim, é um nível de transparência tão forte, porque tem gente que quer vender, mas depois quer sumir. Né? Pô, o cliente está me ligando, não vou atender ele não. O cliente está precisando de tal informação. Não vou responder não, deixa isso quieto. Então, o comprometimento, é o que a gente estava falando sobre. Ele sabe que ele vai pagar $500, mas ele sabe que... Aí, como é que você garante que esse cara vai ficar contigo 1, 2, 3, 4, 5, uma década? Então, quando a gente está falando de mercado de serviço especificamente, não adianta você ser muito bom em venda e péssima experiência. Exato. A conta nunca vai fechar, você vai ter um balde sempre furado. Então, e você pode até ser julgado aqui, mas... Sem julgamento, hein, gente? Sem julgamento, mas em partners, acho que a gente no início, foi exatamente essa estratégia e transparência radical. Eu fiquei mais obcecado pela experiência do que pelo comercial. Então, a experiência para mim era impecável e é até hoje. Algo que a gente está sempre no centro da mesa. A Boomer, nesses 2 anos e poucos meses que a gente teve muitas fases, né? E uma das fases mais marcantes aqui, eu acho que para nós foi quando a gente cresceu muito, início de 21. A gente cresceu muito, colocou um monte de gente para dentro e a gente não tinha braço, não tinha como executar, não tinha como dar a experiência para o cliente. E do mesmo jeito que foi a subida, aconteceu a descida. Foi quando a gente parou, olhou para dentro de casa, vamos dar uma respirada, vamos tirar uma semana para pensar no que está acontecendo.
Refletimos e, cara, era experiência. A gente não conseguia atender, a gente não conseguia dar atenção, a gente não conseguia olhar no olho do cliente e conversar com ele, tá tudo bem, o que você quer, o que você espera de mim, qual que é o que eu tô te entregando. Quando a gente virou essa chave, a gente começou a experienciar LTVs de 10, de mais de ano, e por aí vai. Isso vira jogo de negócio. Você manter um cliente dentro da base, vender mais para ele, levar ele para o próximo nível, e esse cliente vai virar um vendedor seu. Quando você não vai precisar ter comercial daqui a pouco. Eu acho que e até para quem estiver escutando, tá começando, vou ser ousado de novo. Acho que você não precisa nem gerar resultado, tá? Em primeira instância. Sim. Mas você tem que ter uma experiência para esse cara de ponto a ponto. Porque aí você vai ganhar um elemento que vai te possibilitar ter tempo para fazer isso, que é a paciência dele. Uhum. Ele não vai ter paciência se ele tiver um atendimento ruim ou um resultado ruim. Mas se ele tiver um atendimento excelente, impecável, ele tem até paciência você ajudar ele a chegar no resultado dele. Então, a analogia que eu faço é como se fosse um restaurante. A comida pode ser nem tão boa assim. Se tiver uma experiência. Pode ser péssima. Mas a comida pode ser ok, um arroz e feijão, mas se você é bem tratado do início ao fim, você volta naquele restaurante. Você até volta. Total, cara. Você vai ter um carinho por ele, mas se você for maltratado, acabou. Acabou. Do início ao fim, acabou. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi quando eu tinha a minha agência no início, era isso. Muito forte na experiência do cliente. Muito forte na experiência do cliente. E aí, ali quando não a gente pode falar nada. E quando a gente começa a falar disso, né? Quando a gente tá falando disso, na verdade, a gente começa a falar de processo. Que, putz, assim, falar por falar, você precisa gerar uma conexão, você precisa ali... Aí a gente começa a falar, porra, o Pires, cara, esse foi um professor que eu apanhei muito, mas eu aprendi. Mas é muito sobre gerar conexão antes de você entrar de fato no que você quer falar, né? Então, cara... Exato. Fala o mesmo linguajar da pessoa. Cara, sobe ou desce um nível para poder falar de igual para igual. Então, você utilizar articulações, você abaixar o tom, aumentar o tom, usar a gíria, não usar, falar mais formal, não falar, isso tudo influencia. E a partir do momento que você gera esse rapport, eu acho que o próximo passo que um cliente ele tá esperando de você é que você dê uma boa noite de sono para ele. E o que uma boa noite de sono quer dizer? Cara, que ele saiba tudo que tá acontecendo dentro da estrutura dele, com você lá dentro. Perfeito. E aí que eu falo que a gente entra muito em processo. Então, por quê? Porque é normal, Thiago, cara, todo cliente, independente do FII que for entrar, é um investimento. E como todo investimento na vida, numa XP, na bolsa, onde for, cara, você espera um retorno. E como o marketing, ele tem muita... o digital em si, ele trabalha muito a ansiedade da pessoa, né? Deixa essa pessoa muito mais ansiosa, ela quer resultado rápido. E, cara, se você não pegar e aterrissar ela e mostrar pra ela, cara, a gente vai chegar lá, mas antes da gente chegar lá, a gente precisa passar por A, B, C, D, porque você vai ver que se a gente atropelar isso, não faz sentido e, cara, vai chegar nós dois frustrados lá na frente, os dois perdendo tempo. Vai gerar um problema. Exatamente. Então, depois que você gera essa conexão, e é um desafio nosso, apesar de a gente já ter os processos estabelecidos na Boomer, é uma constante evolução, que, cara, faz um onboarding bem feito, que eu vejo partners fazendo isso muito bem. Assim, pô, sou tiete aqui do partners, então até acho engraçado o Pires eu falei pra ele que eu vou começar a cobrar comissão. Porque em processo... Eu faria isso no lugar de vocês. Em processo, eu falei pro Breno também, eu precisasse. Porque, cara, em processo de comercial, ele acaba me colocando, né? Pô, Pepe, entra aqui na call, cara, me fala aí um pouco pro lead que tá indeciso aqui, qual que é a experiência. E, cara, eu tenho orgulho de falar o que o Partners vem representando na estrutura da Boomer, né? Muito pelo... Até falo, né, cara? Breno, você vale ouro, porque, cara, o Breno aí, ó... Mais um, hein? Feedback positivo aí, ó. Breno, cara, excelente Talentaço, nossa. E, cara, a gente... vem construindo muito isso, né? E a gente se espelha muito no Partners. Então, quando a gente fala que quer ter um onboarding muito bem definido, é porque a gente viu que é uma coisa boa. E a gente viu que isso faz a diferença porque hoje, cara, NPS é 9, 10, 9, 10, 9, 10. 9 pra não parecer 10 toda hora lá e tal, mas... Senão vai que ele vai falar assim, ele vai querer aumentar o contrato. Exatamente, aí porra. Então, é sobre isso. De fato, você
ter esse processo para trabalhar essa ansiedade do seu cliente dentro da sua estrutura e ele entender o que está sendo feito, porque não adianta o Cauê lá, cara, como head de operações, cara, junto com a equipe inteira, reinventar a roda, se o cliente não entender o que é isso. Exato. E a gente teve uma experiência anos atrás que mudou muito a nossa mentalidade, que era um salão de cabeleireiros, bem no início, cara, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, no início da Boomer, que é um salão bem conhecido lá em Uberlândia, na nossa cidade, e eles queriam fazer um lançamento de um produto físico. E eles entraram em contato com a gente, beleza e tal. E foi bizarro, assim, a gente tinha de budget de investimento R$700, e a gente gerou R$70 mil em venda com esses R$700. Tá e, louco. cara, a hora que fechou o carrinho... ROI de 100. Exatamente. Quando fechou o carrinho, eu e o Cauê e o time, caralho, porra, velho. ROI de 100. Vamos estourar champanhe, não sei o quê. ROI de 100. Vamos estourar champanhe e tal, não sei o quê. Cara, deu 2 dias, esse cliente me ligou. Pedro, vamos rescindir. Vamos rescindir. E a gente falou assim, cara, por que você vai rescindir? A gente acabou de colocar aí, cara, 100 vezes mais o que você investiu no seu bolso. E aí a gente foi entender depois, cara, que ele achou que aquilo lá era orgânico dele. Ele não entendeu o que a gente fez. Ele não soube. E hora nenhuma, foi culpa nossa. Porque hora nenhuma a gente envolveu ele no processo. Hora nenhuma a gente passou pra ele o que a gente tava fazendo, entendeu? É aquele papo, né? Nós temos que ser todos vendedores de nós mesmos a todo momento, né? Não adianta o analista de mídia, a pessoa que não é vendedora achar que ele não precisa vender. Isso é uma coisa que está no nosso script e a gente faz isso com vocês. A gente transforma, mas a gente constantemente lembra que transformou. Exatamente. Porque senão o cliente ele vai acostumar com os últimos 2, 3 semanas, ele vai cravar que aquilo foi a realidade o ano inteiro. Ele vai esquecer que ele saiu do ponto 0. E agora você levou pro 10. Só que teve toda uma jornada. Ele vai falar assim, no último, devia ser um 7, devia ser uns 8. Eu não era 0. Aí fala, não, vem cá, deixa eu te mostrar como você era no início. Olha que bonito. E aí, por isso que a gente mapeia também uma série de dados e também essa jornada ela é super importante para que você consiga mostrar para ele que ele está caminhando, porque senão ele desanima. Porque se a gente joga também tudo muito pro longo prazo, eu falo assim para vocês agora, meninos, a gente está programando para Boomer 5 anos aqui dentro do Partners. Porra, 5 anos? Cara, 5 anos na faculdade. Então vai fazer sentido? O que vai ter pro próximo? Não, eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês, um insight, daqui a pouco vocês saem daqui... Um insight paga. Um insight paga. Exato. Mas é momento lá do Partners, viu? Pra você que tá ouvindo. Exato. Não decidiu ainda. Um insight paga. Então, ali você fala assim, era isso. Mas se eu falo pra vocês, não valeu, não. Todo aquele ano, toda aquela insistência, aquela atração, aquela energia foi pra levar vocês pra esse nível de jogo. Exatamente. E acho que quando a gente fala de onboarding, uma coisa que a gente leva tão a sério isso, as pessoas que estão ali dentro tocando aquilo no dia a dia, elas são estimuladas a ter um lado mais humanizado dessa coisa toda. Pô, a gente está falando de negócios. Estamos falando de negócios, sim. Mas eu não vou falar também no onboarding, vem cá, ficar batendo cláusula de contrato. Você pode me pedir em 24 horas, eu posso te responder em 32. Você pode fazer tal coisa, eu posso fazer aquilo. Não. O onboard ele tem que ser muito mais profundo. Cara, o cliente tem que sentir que ele está entrando num lugar diferente. E eu posso dar 2 dicas de onboarding? 2 dicas. Cara, eu acho que, de verdade, para você que está assistindo ou escutando, você fala, Thiago, você é maluco do que você está me falando isso. Não tem como. Eu falo assim, sabe qual que é o seu próximo plano que você tem que fazer na tua vida de verdade? De verdade, é colocar meta de ir pra Disney. Cara, vai na Disney. Você pode ler, você pode assistir. Vai na jossa da Disney. E olha como é que se faz uma experiência de cliente. Como você vai criando um ambiente. Aquilo é uma escola. Aquilo é uma escola. Então você vai ter o brinquedo de tal coisa, montanha russa, sei lá, do Avatar. Você não vai na montanha russa do Avatar. Você entra em Pandora primeiro. Animal. Você vai, tipo assim, você tá andando, você escuta barulho dos bichos de Pandora. É uma coisa bizarra. E adivinha, anoitece na Pandora. Então, cada hora que você vai ali, você vai entrando naquele clima. Então, quando você vai fazer um onboard pro seu cliente, faz ele entrar na experiência da tua empresa. Não chega e joga ele lá dentro. Então, ele vai entrando e vai falando, uau, que legal, que diferente. Diferente isso aqui. Pô, legal isso daqui que eles estão fazendo. Bacana, agora termina aqui que a gente vai fazer um jantar. Sei lá, qualquer coisa assim.
Isso vai fazer uma grande diferença no final do dia para o seu cliente. Ele vai falar assim, uau, que incrível. E adivinha, o dia a dia precisa ser assim também. Você precisa gerar o resultado, você precisa mostrar para ele que ele está sendo transformado. Você precisa voltar a escutar a dor do cara. Porque às vezes o que eu sei que é melhor para a Boomer, nem sempre é o que vocês querem para aquele momento. E eu vou mais além. Tem cliente, dependendo do nível, que ele não quer nem resultado, tá? Ele não quer growth. Ele quer a arte amarela do jeito que ele sempre sonhou. Dá a arte amarela para ele. Quer brigar com ego? Sabe que aquele não é o cliente que vai te levar para ter uma agência de 100 milhões. Mas hoje ele vai te ajudar a você também colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, pagar a conta, contratar pessoas melhores. Vai fazendo, vai cumprindo a jornada da escada e você vai crescer ao longo desse período todo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de áreas, eu falo aqui, vamos lá, eu fiz isso no último podcast, acho que nos 2 últimos, eu tô ficando até repetitivo. Mas assim, porque é importante, você falar assim, que vagas que a gente tem agora? A gente tem copy, a gente tem social, a gente tem DA, a gente tem GP, a gente tem gestor de mídia. É o que a gente tem aberto hoje. Todo mundo é assim. Quantos clientes a Boomer tem hoje? De cara? Cara, entre 20 e 30. 20 e 30. Quantos segmentos mais ou menos você acha que você atende, assim, diferentes? 8. 8 segmentos. Quem tem, de verdade, uma vaga para jornalista? Caraca. Ninguém. Ninguém. Uma pessoa que vai ficar 24 horas puxando informação do mercado do teu cliente fornecida por vocês. Toda segunda-feira de manhã o cara vai ter um mailing de tudo que aconteceu na semana passada e tudo que pode ter tendência para o futuro do mercado dele. Quem de verdade fez essa lição de casa para saber? Outra, o que ele precisa efetivamente? Quais são os hobbies que esse cara gosta? Para não ficar só num assunto no âmbito comercial. Os compradores do C-Level até o Head, eles são apaixonados por futebol, ou são apaixonados por golfe, são apaixonados por Masterchef. Fornece informação dos caras. Mas Thiago, não dá, conta não paga, eu não vou conseguir pagar um jornalista. Tá, diminui isso. Mas assim, uma hora você vai ter que quebrar esse ciclo de não dá para pagar, uma hora você vai ter que arriscar pagar para você ter o resultado. Exatamente. Senão você não vai crescer, senão você fica parado. E é teste. É teste. Exatamente, assim. É uma coisa que a gente emprega muito, né? Pô, cara, testa na velocidade de uma Ferrari no preço de Fusca, né? Porra, ouvi isso no Partners, também não lembro muito bem quem foi. Mas é bem isso, cara, assim, quem arrisca não petisca, quem não arrisca não petisca. Então, assim, cara, precisa, igual você falou, esse exemplo, que é o que a gente aplica muito. Isso é certo, isso é errado. Cara, testa, vai lá, faz... colhe ali os dados, vê se está gerando ali o resultado próximo ou parecido do que você tava imaginando. Porque às vezes a ignorância de você achar que, cara, não, isso vai dar certo, e é o que a gente vê muito no dia a dia com os nossos clientes. A gente passa por um programa de educação para eles, de falar assim, galera, não é o que vocês sabem, não é o que vocês acham que necessariamente vai ser o que o seu público quer, cara. Assim, como que você vai descobrir isso? Cara, testa várias formas de comunicação diferentes e mensura isso. E, cara, quando a gente fala de performance, a gente fala de dados. E dados, quando analisados, eles geram informação. E a informação que ela é utilizada para tomada de decisão. Então, se você não tem dados, cara, é uma decisão em vão que você está tomando. É pôr o dedo pro alto e ver pra onde que o vento tá soprando. Pepe, você levantou uma bola aqui. E eu acho que a gente pode descer nesse nível de reflexão. Quem estiver escutando e tem agências que estão estão batendo na porta para entrar ou não do Partners, ou já estão dentro do Partners, às vezes a gente tem muita fricção para fazer esse tipo de coisa. Porque, cara, para pensar. Vamos abrir as cartas aqui na mesa. Vamos abrir essas cartas na mesa. Se você fez tudo aquilo que você acha que deveria ter feito, você é convicto que você realmente é um empresário top, você é um empreendedor top, todas as suas decisões foram corretas, ou você sabe onde errou, acha que errou e sabe, tá tudo bem, beleza, você travou, porque se você está buscando ou você foi impactado por um criativo ou qualquer coisa relacionada a crescimento ou qualquer outra coisa assim,
de um jeito ou de outro você parou. Sim. E você não consegue ir pra frente sozinho. Você não consegue ir pra frente sozinho. Só que quando você vem pra dentro de um ecossistema ou vai... Cara, não precisa ser do Partners, não. Pode ir em qualquer outro. Pode ser qualquer outro. Baixa a guarda. Porque, cara, a informação é o que vai fazer a diferença. Porém, o que vai fazer você decolar é tomar suas decisões em cima dessa informação. Exatamente. Então, as decisões que você veio tomando até aqui te levaram até aqui. Legal, parabéns. Por que eu digo isso? Porque tem um monte de empresário de marketing que fala assim, tenho 20 anos de marketing, tenho 15 anos de marketing. Minha empresa, não sei se vocês vão conseguir ensinar. Cara, de verdade, eu não consigo olhar como é que você pode ir melhor fora de um ecossistema que está gastando milhões para descobrir as melhores técnicas, metodologias e tendências, gastando milhões para isso. Eu não consigo imaginar como é que você consegue ir melhor fora com base em todas as suas decisões ruins. Não tem como. Exatamente. E você descobre que, assim, cara, você fica... De novo, eu não tô falando de Partners, cara. Pode ir no marketing do Zerzinho. Vai dar nadando sozinho, cara. Cara, é mais caro ficar fora. É mais caro ficar fora do que dentro. Mas, pô, vai custar tanto por mês. Então, de verdade, é por isso que você tá no jeito que tá. Porque você não aprendeu a olhar a outra coluna, a coluna do lado do custo. Que é do retorno, caceta. Exatamente. Não é sobre ser caro ou barato, é o quanto aquilo te retorna. Exatamente. Quando não estiver te retornando, tira. Mas enquanto aquilo estiver aprendendo, porque, cara, vocês estão aqui, vocês vão evoluir. Vai evoluir com o Thiago, vai evoluir com o Guilherme, vai evoluir com o Pires, vai evoluir com o Boico, com outras pessoas, mas vocês já são pessoas diferentes. Parte da jornada já são daqui em diante, pode ser que a Boomer siga o caminho de vocês, mas provavelmente esses insights, esses inputs, essas conexões foram colocando vocês em um outro caminho de prosperidade. Total. Exatamente. O porquê, né, que quando a gente estava considerando, né, entrar ou não para o programa, a gente não tinha noção do que a gente tinha encontrado do outro lado da porta, né? A gente participamos de algumas imersões e tal, sentimos um gostinho, mas você sente mesmo quando você está do lado de lá, quando você passa da porta, porque aí você começa a olhar para trás e as coisas começam a se encaixar, né? A gente cresceu muito no achismo. A gente, cara, eu tô sentindo necessidade disso aqui, eu vou lá e contrato para fazer isso aqui. Eu preciso disso aqui, eu vou lá e pago alguém para fazer. Mas espera aí. Alguém deve ter... Deixa eu ver no mercado o que as pessoas estão fazendo no sentido de melhores práticas. O que as pessoas testaram com o modelo de squad? O que as pessoas estão fazendo para entregar uma melhor experiência para o cliente? E você não precisa, e voltando naquela questão lá, daquele exemplo que você deu do contratar um jornalista para mandar, cara, não espera estar perfeito, não espera ter toda a estrutura para começar. Esteja atento. Exato. Pra ver se funciona. Fica de olho na notícia, a hora que você vê, manda para o seu cliente, olha que legal que está acontecendo no seu nicho de mercado. Então... Não espera estar perfeito para começar, mas também não se satisfaça com a forma que começou. Tenha sempre o drive da melhora. Esse é o drive fantástico. Voltando aqui no evento do PXPE, a gente está falando, assim, e eu pego isso de praxe. Cara, eu queria dar essa mudança, esse choque de realidade, mostrar que existe um próximo nível, mas aí eu também agora trago uma reflexão. E de verdade, eu falo muito sobre investir, que é caro ficar de fora, é burrice ficar de fora, tudo mais. Eu falo com esse tom até, pode soar um pouco prepotente para alguns, mas assim, eu não tenho dó de cobrar pela informação, porque eu sou a pessoa que paga pela informação. Exato. Então assim, eu vejo um monte gente, tem gente que vai me julgar, vai achar estranho pra caramba, mas vamos lá. Cara, como é que você quer cobrar 100 milhões, quer faturar 10 mil, 30 mil, 50 mil? Cara, você não quer experimentar ou você é o cara lá na ponta que chora desconto? Exatamente. Seja o cliente que você quer atrair para você. Você quer um cliente que fique te olhando cada centavo, fique te julgando? Provavelmente você é esse cara hoje. Total. Então, vai experimentar, cara.
quer melhorar um pouquinho? Vai numa concessionária BMW, vai sair com a sua esposa. Ah, mas não precisa fazer disso uma loucura, gastar mais do que você... Mas vai sentir como é que é isso, vai sentir como é que é ser bem tratado. Exatamente. Pra você poder também falar assim, não, eu vou aqui, ó, porque eu pago... Porque de verdade eu invisto por ano 3 vezes mais ou menos o valor do que é o Partners. Cara, Pra pessoa física, Cara, do meu bolso. Cara, sendo bem sincero, assim, só pra pegar nesse gancho, hoje, em contrato, a gente já deve ter recebido 3, 4 vezes o que a gente vai pagar no Partners o ano inteiro. Então, assim, aí que a gente pensa, né, cara? Investimento ou um custo? Depende sobre a ótica que você quer olhar. Exatamente. Então, e por que a gente mudou, né? E eu não gosto nem da palavra mindset, mas, cara, por que a gente mudou a nossa visão? Porque a gente viu, igual o Cauê falou, que a gente tava nadando sozinho no oceano gigante, cara. E as decisões que a gente tava tomando era com base em nada, era com base no achismo, era com base... Cara, a minha consulta era, Cauê, o que você acha? O Cauê, Nossa. cara, eu acho que é massa. Ah, então vamos. Era isso. Era isso. Nossa. E aí o primeiro impacto, cara, que foi quando a gente entrou no Partners e falando um pouco sobre a nossa experiência lá dentro, eu lembro certinho, cara, a gente tava na etapa de imersão, que são os 3 meses de imersão, né? Uhum. E, cara, no segundo mês, o Pires deu a mentoria dele de processo comercial. E eu falei na hora pro Breno, eu falei assim, cara, eu preciso de ajuda. Meu processo comercial está uma merda. E eu falei, cara, assim, eu assumi, cara, porque o Pires literalmente ele deu uma aula. Eu falei assim, cara, está uma merda. E logo no segundo mês, ele estreitou não sei nem se ele pulou o protocolo, se pulou, esquece isso que eu falei. Mas ele estreitou esse relacionamento meu com o Pires. E falou assim, Pepe, cara, você precisa conversar direto com ele e desenhar isso junto. E, cara, foi a partir daí que foi 1h30 tomando tapa na cara do Pires, mas que divisor de águas, assim. A gente rompeu o ticket médio nosso, assim, a gente, cara, quase triplicou o ticket médio nosso de um dia pro outro. E literalmente, depois dessa call do Pires, a gente começou a subir o ticket médio porque fazia sentido, entendeu? E Cara, é engraçado, a gente tava fazendo uma reunião toda segunda-feira, eu e o Pepe, a gente abre nossa planilha nosso forecast financeiro e avalia como está a empresa e tal. E a gente tava analisando, né, o fechamento de setembro e teve um dado ali que chamou muito a nossa atenção, né? A gente tinha planejado um crescimento e tal. E pra gente estar nesse ponto hoje, a gente está chegando lá, a gente precisaria ter 22 clientes na Operação Brasil. A gente tem 2 operações muito bem distintas, né? A Operação Internacional, que é um time focado, e a Operação Brasil, que é um outro time. A gente São skills diferentes. Exatamente. E nessa Operação Brasil que a gente desenhou o crescimento dela, para a gente estar onde a gente desenhou estar hoje, e que a gente de fato está, a gente deveria estar com 22 clientes. Hoje a gente está com 9 e bater na mesma meta. E sobre essa questão aí Muito bom. da questão de você entrar no Partners, entrar como aquele cliente chatão, cara, não entra com um drive também de esses caras têm que fazer com que o dinheiro volte para mim. Cara, entra com aquela mentalidade de empresário, com mentalidade de empreendedor. Eu preciso, se eu tô colocando esse dinheiro de investimento aqui na minha empresa, eu preciso fazer isso aqui voltar 3 vezes no final de um ano. Vai atrás, se vira, entendeu? É isso, é uma mentalidade de aprendiz. Porque assim, e eu digo de novo, não é um Partners, cara. Tem outras empresas, tem outras coisas. Vai atrás, não precisa ser efetivamente com a gente. Mas não vai achar não, viu? E eu não paguei ele pra isso. E assim, a mentalidade de aprendiz, a pior síndrome que tem hoje é, isso eu já sabia. Quando você fala, isso eu já sabia, você manda um comando, um gatilho para sua mente, ela bloqueia dali em diante tudo. Ela bloqueia. Exatamente. E você perde... Tudo bem que você possa até já saber disso, mas você perde a oportunidade de revisitar e de ler. Porque assim, de aprender de novo. Se você pegar um livro que você leu há 5 anos atrás e reler, é outro livro. Por quê? Você evolui no processo. Exatamente. Então o conceito que você foi submetido em 2002, quando você impactar com ele, você é uma outra pessoa. Então provavelmente você vai digeri-lo diferente. Então você vai ter ações diferentes. Provavelmente você vai crescer.
E o que você falou é verdade. Quando você diz assim, não entra aqui, sabe o pior que eu acho que é a mentalidade de entrada no programa? É o cara achar que vai ser incrível toda semana. Exatamente. Não, vai ter hora que vai ser chato pra caceta, porque a gente vai ficar falando em coisa chata, porque é importante, porque é fundamento, porque é importante pro negócio. A vida adulta funciona assim. Vai ter momentos, vai ter um dia que você fala, uau, fechamos o maior cliente do mundo, que legal, estamos crescendo. Dá sempre quando você estiver na dúvida em qualquer coisa que você estiver fazendo, dá zoom out. Exatamente. Olha pra trás, já, dá aquele passinho, olha assim, não, peraí, funciona, tá funcionando legal, estamos crescendo, estamos alcançando o objetivo que a gente quer. Então, esse direcionamento futuro, ele vai sair do ponto A para o ponto B, mas adivinha, isso eu já sabia, Thiago, é muito fácil, porque o crescimento não é uma linha, não é linear. Sim, você já sabia, não está fazendo. Eu já vender, eu sabia que eu sei que eu tenho que vender com margem. Isso eu já sabia. E não está vendendo por quê? Eu sei que eu tenho que contratar certo. Isso eu já sabia. E não está contratando por quê? Exatamente. Então, tudo a gente já sabe. Então, a gente vive num nível de arrogância e prepotência que não permite o aprendizado. Se você é uma pessoa de ROI positivo, é aquela pessoa que fala assim, cara, eu vou lá, vou experimentar, vou ver se é para mim. Se não for para mim, eu vou pular fora. E se for para mim, que legal. Aí sim, eu vou beber muito dessa fonte. Exatamente. Eu vou investir demais nisso, porque no final vai valer a pena em 2 ou 3. Que nem vocês já tiveram ROI agora, você já tem um ano pela frente, cara. Exatamente. E o ano que vem, ano que vem vai ser uma nova experiência, um novo negócio, vai ser uma outra jornada. Quando você olhar para trás, já se foram 3 ou 4 anos assessorados, você vai assim, nossa, a gente avançou uma década. Fiquei sabendo que ano que vem a gente vai ser convidado para palestrar no PXPE, mas eu não podia ter falado, né, agora aqui. Olha lá. Compromisso aí, compromisso ao vivo. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Não vai subir no palco tremendo. O PXPE, o PXPE vai rolar em março. Vai ser em São Paulo. E de verdade vai ser uma experience de alto nível. Nossa senhora. Cara, se for 30% que foi esse, pô, tá valendo. Tá valendo muito. Cara, sério. E assim, sabe o que é mais orgulhoso? Conceito todo feito pelo time. Todinho, de ponta a ponta. Então, assim, isso pra mim é uma coisa que esses caras aqui fazem coisas assim surreais. Então, tenho um baita orgulho de ter essa galera comigo. De verdade, eu tenho o melhor time da Adventures. Não, show. E até pegando um gancho no que você tinha falado, Thiago, eu acho que isso aplica dentro de casa também. Tem uma mentalidade, um estudo, não sei muito bem, que é Shoshin, você já ouviu falar? Cara, não ouvi, mas me fala aí. Que é mente de principiante. Então, é você abstrair a ignorância de achar que você já sabe alguma coisa. Então, tudo que você vai se envolver, você entrar com uma mente de principiante. Faz sentido. E eu falo dentro de casa porque é essencial você ouvir o seu time e não podar as ideias. Porque, porra, eu sei que isso não vai dar certo, porra, não faz... Assim, deixa. Assim, obviamente você tem que conter ali até uma zona de perigo, digamos assim, né? Mas fora isso, a criatividade, né? A espontaneidade do time, ela tem que acontecer. Então, eu nunca... Quando alguém dentro da Boomer vem me dar uma ideia, vem falar sobre alguma coisa, eu me policio muito pra não falar assim, cara, isso não vai dar certo. Não pode. Eu prefiro muito mais falar, cara, testa e volta com o número que aí vamos ver como que vai ser. É bem isso. Então, assim, por mais que eu acho que não vai dar certo, eu acho que, cara, não é um caminho legal, mente principiante, cara. Beleza, vamos tentar, vamos começar, vamos fazer. Porque não sei, a mentalidade que eu tinha sobre um problema há 6 meses atrás, com certeza não é a mesma que eu tenho hoje. Com certeza. E coisas mudam, mentalidades mudam, processos mudam, mercado muda. Então, é muita ignorância você achar que, cara, uma coisa que você testou ano passado, que não deu certo, porra, não vai dar certo de novo. Dá autonomia pro time também, né? Você precisa deixar com que as pessoas sejam donas dos processos a quais elas tomam conta, né? Você ficar microgerenciando, ninguém vai se desenvolver, você não vai ter uma empresa, você vai ser aquele empresário, você vai ser aquele empreendedor que você não tem tempo para você. Que você chega... Todo mundo trabalha até 7 horas da noite ou 6 horas da noite, aí sim você vai começar a trabalhar. Mas o seu time tem que ter autonomia. Quando você diz que alguém é dono, a gente gosta de fazer isso muito na Boomer, sabe? A gente entrega a responsabilidades e chama as pessoas de donos do processo e a pessoa vai ser dona de fato. Eu tô ali para guiar, tô ali para dar ideias, tô ali para me pedir uma opinião, eu vou dizer o que eu penso.
Mas a pessoa precisa ser dona, ela precisa experienciar o erro e o acerto, entendeu? Que é assim que também querer que todo mundo só acerte, não tá Nem nada. pode. Nem tem como. Exatamente. Galera, a gente tá falando tanto de para onde, como, crescimento, margem, escalabilidade, tudo isso, mas aí vem a curiosidade. A Boomer, para onde vocês estão mirando nos próximos anos? Para onde vocês estão olhando e querem levar o negócio de vocês? Vamos ver se a gente tá alinhado. Olha, teste manda aí, agora, hein? Vamos lá, 3, Cara, 2, 1, visão, missão, Legal. propósito. Uma ótima pergunta, Thiago. E isso é uma pergunta, sendo bem sincero, que a gente ainda responde ela todo dia. Toda segunda-feira a gente tem a nossa reunião de liderança, onde a gente vai bater número, vai falar sobre futuro. Muito daquilo, né, cara? 20%, 80% voltado no hoje, 20% daqui um ano, daqui 2 anos. E, cara, o modelo de negócio da Boomer, ele já flutuou em várias nuances, em vários caminhos que a gente já pensou. Então, antes a gente pensava muito em modelo de, cara, põe cliente para um caramba para dentro de casa, vamos expandir a empresa e, cara, 5 escritórios, 10 escritórios, 20 escritórios, 2.500 clientes dentro da base. Todo mundo pagando pouco e todo mundo descontente. Exatamente, cara. E aí no dia a dia, quando a gente acaba pegando, né? E é normal pegar um cliente que não tá dentro do seu ICP, cara, é uma puta de uma má experiência que você tem e você traumatiza. Aí você fala assim, opa, pera lá. Vamos lá, vamos com calma, vamos ver se é isso mesmo que a gente quer. E aí a primeira vertente, a primeira estaca que a gente fincou, né? É que de fato a gente quer ter poucos bons clientes dentro da nossa estrutura, dentro da nossa BU de prestação de serviço. Perfeito. Por quê, cara? Porque com poucos bons clientes, a gente consegue ver a diferença gritante, porque a gente consegue estar próximo, a gente consegue, chamar o cara, trocar uma ideia, saber o nome dele, cara, saber, quanto tempo a empresa dele tem, o tamanho da empresa dele, cara, qual que é a dor desse cara, pra onde que ele quer viajar no final do ano. É isso. Então, esse é o primeiro ponto. E, cara, muito do que a gente vem aprendendo no Partners e a gente aprendendo na prática, cara, quando você segue um step by step ali, é fácil você aumentar seu ticket médio, é fácil você aumentar sua experiência. Relativamente fácil. Sim. Depende de você, velho. Sim, de você querer fazer. Então, essa primeira BU, né? Onde de fato a gente quer consolidar, é o que a gente vem fazendo. Cara, hoje a gente tem essa BU, né? Que a gente chama de offshore, que é, cara, fora do país, que é o time que tá 100% voltado lá pra fora, que aí, cara, é um segmento, completamente diferente do que a gente atua aqui no Brasil, que é no segmento de música eletrônica. Então, cara, grandes festivais de música eletrônica, growth artístico pra grandes DJs, tudo nadando nessa vertente. Então a gente quer continuar com essa BU também, que é bem interessante pra gente, porque a gente vê tendência lá de fora, consegue aplicar isso aqui pra dentro. Traz boas práticas, né? Exatamente. Genial. Exatamente. Então, pro próximo ano, pros próximos meses, a gente vê muito esse caminho muito parecido com o que a Adventures vem traçando, de, cara, não apostar suas fichas só em um modelo de negócio, só em uma vertente. E literalmente criar um ecossistema dentro da sua companhia, dentro da Boomer. Então, vertentes, né? Ecossistema onde essas vertentes elas se complementam, onde faz total sentido com o seu core business. E esse é o caminho que a gente vem estudando, que a gente vem planejando, que a gente vem solidificando, mas, cara, nada de um tiro onde a gente não tá sabendo onde a gente atira. Então, cara, a gente idealiza, planeja, estrutura, finca uma estaca, abre outra BU. Perfeito. Isso aqui tá rodando? Isso aqui, Tá legal. Tá legal? Eu não vou perder uma qualidade se eu abrir uma outra BU dentro da Boomer? Perfeito. Não, beleza, validado, vamos pro próximo. Pedro Paulo, o que é BU? Exatamente. Business Unit, unidade de negócio, pra quem não entende. Traduzir, é verdade. Exatamente. Faz sentido. Boa. Faz sentido. Cara, isso é até um ponto que o Cauê, ele Eu puxa- faço isso muito. Exatamente, ele pega muito no meu pé, cara, porque no contato do dia a dia, né, eu estudando marketing, venda e tal, tem muitos esses termos em inglês, né? Tem E- muito aqui também. Exatamente, cara, e em prospecção, cara, você pega
o nosso ICP é por estrutura de empresa, né? ICP é cliente ideal, Ideal Customer Profile. Então, no nosso ICP, cara, é por estrutura e não por, cara, a idade do CEO da empresa. Então, cara, você pega, a gente tem cliente nosso que o CEO tem 50 anos, tem CEO que tem minha idade, cara. E os níveis de consciência são completamente diferentes. Completamente diferentes. Velocidade. Exatamente. Diferente. E aí é um desafio muito grande meu que, cara, no costume eu vou usando palavras, vou usando coisas, churn, LTV, CAC, putz, e cara, e o Cauê fala assim, cara, explica o que é isso, porra. O cara não vai saber o que é. E aí é um policiamento, mas obrigado pela lembrança aí. Seria legal se você fizesse essa pergunta de quais são os próximos passos pra Boomer. Eu saísse da sala e depois eu viesse aqui responder, né? Pra Exatamente, agora, Cauê, teste. complementa. Agora não tem como mentir, né? Eu falei primeiro, agora você vai ter que sustentar isso aí. Mas eu acho que é isso, A gente planeja, identifica, né? BUs, identifica onde que a gente pode atuar. Toda a história da Boomer foi pautada dessa maneira. Pô. A gente planeja, testa, executa, melhora e vamos para outro lugar quando a gente sente que aquele ser, né, aquela BU já tá caminhando assim com as próprias mãos. Galera, incrível esse papo com a gente. Sim, foi demais ter prazer, vocês aqui. Parece que não, mas voou o tempo. Pô, a gente foi longe até. Mas acho que o papo tava legal, tava bacana. Com certeza a gente tirou uma série de insights, navegamos por temas interessantes. E quem quiser estreitar um pouco o papo com vocês, conhecer o trabalho da Boomer, trocar uma ideia, se inspirar no que vocês estão fazendo, cara, onde é que acham vocês e a Boomer? Legal. Cara, a gente tem o nosso Instagram, boomer.br. Cara, lá você vai achar os Instagrams pessoais nossos, mas basicamente quer falar sobre negócio, enfim, é lá. Tem a gente no LinkedIn, então, pô, a gente vem fazendo um trabalho legal lá de conteúdo também. Legal. Ótimo lugar mas pra fora estacionar. isso, pô... Site, gestãoboomer.com. Exatamente, tem nosso site pelo Instagram. Boomer é BOOMER. Exatamente. Peguei a Então, dica é do isso. Cauê. Thiagão, foi um prazer, cara. Quando você chamou a gente, porra, foi na hora. Eu olhei pro Cauê e falei assim, cara, vamos pra São Paulo. Assim, isso aqui Cara, obrigado. é ter uma oportunidade de compartilhar também o impacto que toda a estrutura Adventures vem trazendo na Boomer, né? Então, assim, hoje a gente sabe o caminho que a gente quer seguir. A gente tem aquele exemplo de pai. Porra, então é bem isso, né? Então, é fantástico o que vocês estão construindo. Cara, só tem mente brilhante aqui dentro, principalmente quando a gente fala aí de Rafa, Ricardinho, Gerard. Você também, cara, animal, o que você vem fazendo. E é isso, cara, é animal, tudo isso que o Partner está fazendo. E a gente fica muito feliz de fazer parte disso também. Pô, obrigado, galera. Conta com a gente. É isso. E agradeço também, óbvio, né? Você que ficou aqui, escutou a gente, pegou provocações, pegou insights, quer saber um pouquinho mais do Partners? Vai lá, Partners Adventures, está no Instagram, partnersadventures.com, quer conversar comigo no Instagram, eu tô thiago.adventures, aí tem um ponto antes, mas de verdade, em alguns episódios eu peço, mas quando eu sinto que a gente consegue aprofundar muita coisa, eu gosto de voltar e te lembrar. De verdade, eu sei que a gente... o podcast ele possibilita as multitarefas, você lavar uma louça, foi longe, hein? Você lavar uma louça, escutar, você ir na academia, correr, dirigir, é bacana isso, mas pelo amor de Deus, não usa isso como uma ferramenta de entretenimento. Vai lá, cara, pega uma coisa, coloca em prática hoje no teu negócio. A gente faz isso não é para entreter, de verdade, é para inspirar e provocar. Então vai lá, sinta-se inspirado ou provocado, mostra pra gente que a gente tá errado, vai lá, prova, coloca alguma coisa, testa na tua realidade, mas não usa como entretenimento. E o principal, dá like, curte, compartilha, pra gente levar essa mensagem para mais pessoas. E não esquece de estar aqui no próximo pod. É isso. Te vejo lá. Valeu. Valeu.